Você sabia que o seu cérebro é dividido em duas partes? Mente consciente e mente subconsciente. A mente consciente, ela é responsável pelo raciocínio e pela memória de curto prazo, por exemplo. É com a mente consciente que você julga, critica, faz planos, faz análises, coisas desse tipo. A mente consciente é totalmente lógica, mas o que você nem imagina aqui é que a mente consciente ela representa muito pouco. Dizem aí que a mente consciente representa 5% da nossa capacidade mental. Ou seja, é muito pouco mesmo. É a pontinha do iceberg. Ou seja, o consciente é a pontinha do iceberg e o subconsciente é toda aquela parte abaixo. Existe muito mais do que a mente consciente. E é dessa maravilhosa mente subconsciente que a gente vai falar hoje. Essa aqui é representada pela parte de baixo de um iceberg. Eu poderia te falar que o consciente é do tamanho da minha mão e o subconsciente é do tamanho do quarteirão que você está agora. Ou seja, a mente subconsciente representa a parte mais poderosa que existe na sua mente, no seu cérebro. 95% da sua capacidade. A mente subconsciente, ela é responsável pela memória de longo prazo, ela é responsável pelas emoções, sentimentos, ela é responsável por nossa intuição, por nossa criatividade, ela é responsável por coisas incríveis. Tem mais uma coisa, a mente subconsciente, ao contrário da consciente, ela é ilógica. Na mente subconsciente é onde se encontram os hábitos, os padrões de comportamentos. E uma vez que isso é alterado na mente subconsciente, os resultados são formidáveis. Sabe aquelas crenças facilitadoras ou crenças limitadoras que muitas vezes o impede de progredir? Pois é, elas se encontram, tanto a facilitadora como a limitadora, essas crenças se encontram na profundeza do seu subconsciente. As duas mentes são importantes, a mente consciente e a mente subconsciente, mas muitas pessoas se limitam a usar apenas a mente consciente, que é essa pequena parte lógica, que raciocina, que faz planos. E muito poucas pessoas usam a mente subconsciente, mas cá entre nós, tá aí o verdadeiro poder. Uma coisa eu te digo, a melhor coisa que você pode fazer é usar as duas mentes a seu favor. É muito ruim quando uma mente quer algo e a outra mente quer outra coisa. É aí que acontece o conflito. Mas quando você aprende a usar a mente consciente e a mente subconsciente ao seu favor, nada te segura. Para ficar mais claro esse entendimento, eu vou usar uma analogia que eu gosto bastante, a analogia do jardim e do jardineiro. Você e sua mente consciente podem ser representados pelo jardineiro, já sua mente subconsciente é representada pelo jardim. A verdade é a seguinte: durante todo o dia, quando você pensa em algo, você está plantando sementes no seu jardim. Você está colocando ideias no seu subconsciente, seja ideias ruins ou seja ideias boas, depende do que você anda pensando. E acredite, esse solo fértil é muito poderoso. Tudo que você planta, você vai colher. E o seu subconsciente não sabe dizer se é bom ou se é ruim. Plantou, vai colher. O jardim não tem o poder de escolher quais plantas vão crescer. Quem tem o poder de fazer essas escolhas, quais plantas vão crescer, é você, selecionando seus pensamentos. Se você plantar abacaxi, você não vai colher morango. Não adianta. É como diz o velho ditado: você colhe o que você planta. Se você bombardear a sua mente com pensamentos negativos, sabe o que você vai colher? Frutos podres. Esse é um dos principais motivos que fazem as pessoas ficarem doentes, por exemplo. Somatização. Por um outro lado, se você plantar pensamentos como paz, bondade, solidariedade, ajudar ao próximo, pensamentos positivos, você vai colher os melhores frutos que existem. Você deve assumir o controle dos seus pensamentos. Deve escolher o que quer pensar e como pensar. Selecionar os pensamentos. Isso vai fazer grande diferença para você. Então vamos lá, eu vou te falar um pouco como é que você pode conseguir essa proeza, tá bom? Assumir o controle dos seus pensamentos. Afaste-se dos noticiários, afaste-se de algumas redes sociais, afaste-se daqueles jornais que trazem notícias ruins. Querendo ou não, aquilo entra nesse solo fértil, aquilo entra nesse jardim. São sementes que vão te trazer
frutos podres. Afaste-se de tudo isso. Essas coisas só vão te trazer, sabe o quê? Desconfiança, medo, raiva, ciúmes, angústia, tudo que é ruim, frutos podres. Talvez você nem perceba isso, não é verdade? Isso porque é um hábito na sua vida. Está acostumado a sofrer. Para um pouquinho e reflita sobre isso. Quanto lixo você tem permitido entrar na sua mente? Não tem como você ter uma vida saudável, uma vida mental saudável, se você continuar permitindo que esses lixos entrem na sua mente. Que seja plantado no seu jardim essas coisas horríveis que vão te trazer frutos podres. O mesmo acontece para as pessoas, por exemplo, relacionamento. Afaste-se das pessoas que são tóxicas. Aquelas pessoas que trazem fofoca, aquelas pessoas que vivem reclamando, aquelas pessoas que têm palavras destrutivas. Essas palavras são as sementes colocadas no seu jardim. Se você aceitar essas coisas, essas pessoas que só reclamam, essas pessoas tóxicas e essas situações que trazem tristeza, você vai destruir a sua vida. Aliás, talvez você tenha sentido isso em alguns momentos. Tocando nesse assunto, é muito importante que você aprenda a fazer o seguinte: reverter os pensamentos negativos para positivos. Quando você tiver pensamento ruim, conseguir transformar em um pensamento bom. Toda vez, por exemplo, que você estiver pensando em algo que seja negativo, não tenho dinheiro, eu não consigo, não sou criativo, pare, observe e reverta. Tenho dinheiro suficiente, sou criativo, eu consigo muitas coisas. Parece simples, mas isso faz toda a diferença. Eu sei que parece estranho e meio cansativo, mas você deve fazer isso. Toda vez que você tiver um pensamento negativo, perceba e transforme em um pensamento positivo. Dessa forma simples, você vai estar aprendendo a reprogramar a sua mente subconsciente. Use bastante afirmações. A sua mente subconsciente não sabe distinguir o que é verdade ou mentira. Qualquer coisa que você imaginar é verdade para ela. Nesse momento está acontecendo a plantação. Você está jogando semente no seu jardim. A sua mente subconsciente, olha, ela é capaz de gerar frutos poderosos, os mais poderosos que existem, desde que você saiba exatamente o que você quer plantar. Desde que você escolha o que você quer plantar e plante. Simples assim. Repita várias e várias vezes afirmações positivas para você. Aqui nesse diálogo interno, acompanhado de emoções. É muito importante que essas afirmações sejam acompanhadas de emoções. As emoções, elas servem para potencializar o poder incrível da sua mente subconsciente. Repita as afirmações positivas diariamente, semanalmente, mensalmente. É muito importante que você tenha essa disciplina de repetir as afirmações positivas. Sempre que vier um pensamento ruim, substitua por um pensamento bom. No começo isso é um pouco cansativo, mas depois isso vira um hábito. Agora, um detalhe muito importante é que você repita essas afirmações acompanhadas de gratidão. E vai aqui um segredo. Gratidão é o seguinte: você imaginar acontecendo. Nada de pedir algo para o futuro. Agradecer por estar acontecendo. Lembre-se, a sua mente subconsciente não distingue o que é verdade ou mentira. Imaginou, está acontecendo. Gratidão. Uma outra dica importante aqui é você repetir essas afirmações num estado bem relaxado, quase que sonolento. O que acontece é que quando você consegue repetir essas afirmações num estado relaxado, quase que sonolento, isso também aumenta o seu poder mental. A barreira crítica que existe entre o consciente e o subconsciente, ela se desmancha e o seu subconsciente aceita qualquer ideia com uma força muito maior. Quando você está no estado relaxado e sonolento, como eu comentei agora há pouco, a sua mente crítica, ela fica muito menos ativa. Então, dessa forma, vai ter muito mais resultado. A sua mente subconsciente, o seu jardim, aceita as sementes plantadas. Então aqui vai uma dica importante. Isso vai funcionar em qualquer horário durante o dia, mas tem 2 momentos que vão funcionar de forma mais poderosa. Um pouco antes de dormir e logo que você acorda. São 2 momentos que você pode aproveitar bem
para colocar ideias no seu subconsciente. E é muito importante que você explore bastante a visualização. Do seu jeito de visualizar tá certo, não precisa ser uma imagem nítida. Fecha os olhos, visualiza e imagina a cena. Para sua mente subconsciente, isso está acontecendo de verdade, vale a pena lembrar. Você pode imaginar, por exemplo, uma vida rica, uma vida próspera, uma vida abundante, do jeito que você quer que seja. Imagine. E é muito importante que você coloque emoções. Lembra que eu falei? Coloque emoções nessa sua visualização. Sinta como se estivesse lá. Finja, se for o caso. Finja que está vivendo aquilo. Eu te provo agora que a sua mente subconsciente não sabe distinguir o que é verdade ou mentira. Quer ver uma pergunta? Já sofreu por antecipação? Pois é, quando você sofre por antecipação, você está sofrendo com a sua imaginação sobre algo que muitas vezes nem acontece. Da mesma forma, você pode fazer isso de forma positiva. Imaginar algo próspero, abundante, algo positivo. Imaginar coisas boas acontecendo. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que para imaginar coisas ruins você pode e para imaginar coisas boas não pode? Você pode sim. Imaginando coisas boas, coisas positivas, visualizações positivas, a sua mente subconsciente vai criar um novo programa de aceitação. E uma vez que a sua mente aceita as coisas boas, fica muito mais fácil de criar as coisas boas e aceitar novamente aqui fora, porque já foi aceito aqui dentro. Na verdade, você pode usar esse tipo de visualização no estado relaxado, sonolento, para qualquer coisa que você queira na sua vida. Problemas pessoais, problemas financeiros, problemas de relacionamento, qualquer que seja o seu desejo, qualquer que seja a sua meta, use isso a seu favor. Uma outra dica importante é você aprender a passar ordens para o seu subconsciente. Porque ele te obedece, ele é o seu melhor amigo e obedece ao pé da letra. Por exemplo, quando você for dormir, você tem um problema para resolver e você diz para o seu subconsciente: vou dormir agora, vou descansar agora, amanhã eu quero a solução logo cedo. Durma confiante. Você vai ficar surpreso, surpresa com os resultados. Muitas vezes as respostas que o seu subconsciente te traz são simples. Mas é incrível como essa simplicidade resolve aquilo que até então você não conseguia resolver. Fazendo esse exercício, mandando ordens para o seu subconsciente, você vai desenvolver a sua criatividade de tal forma que você não imagina como serão os resultados. Vai brotar essa criatividade dentro de você de forma surpreendente. A questão principal é que quando você faz esse tipo de exercícios, várias e várias vezes, você começa a criar crenças facilitadoras em sua mente. Isso afeta diretamente o seu comportamento do dia a dia. E ao praticar esses exercícios algumas vezes, você vai perceber os novos resultados. Esses novos resultados vão alimentar ainda mais essas crenças facilitadoras que estão sendo desenvolvidas na sua mente. É uma espécie de looping. Quanto mais exercício você faz, mais resultado você tem. Quanto mais resultado, mais exercício você quer fazer. Ou seja, uma vida muito mais próspera, uma vida muito mais positiva. Você muda os seus pensamentos, seus comportamentos, suas atitudes mentais e todas as suas reações perante o mundo. Algumas vezes a mente subconsciente responde muito rápido, em questão de segundos ou minutos. Outras vezes demora 1 ou 2 dias, outras vezes uma semana, mas ela sempre responde. Isso vai variar de pessoa para pessoa e do quanto é a sua entrega no processo, nos exercícios. O importante é que você tenha determinação. Seja confiante e repita esses exercícios diariamente. Se tiver que fazer isso durante um mês, faça. Vale a pena esse investimento de tempo. Afinal de contas, uma das maneiras que a mente subconsciente aprende é por repetição. Repetição e intensidade. Repita várias vezes e com emoção e intensidade. O resultado vai ser cada vez melhor. Lembre-se, a sua mente subconsciente é muito poderosa. Ela transforma a realidade. E você tem o poder de escolher o que vai colocar nela. Então escolha. Plante de forma adequada. E faça uma colheita merecedora, do jeito que você merece. Meu nome é Ricardo Reis e eu transformo a vida das pessoas com a hipnoterapia, com a programação neurolinguística e com o coaching.
Agora, claro, se você quiser saber muito mais sobre o poder do seu subconsciente e aprender a usá-lo ao seu favor, eu te convido para o meu curso, que vai acontecer em breve. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para o meu curso que vai acontecer esse mês. Então acesse e seja muito bem-vindo. Um grande abraço, fique sempre muito bem.